Oi, pessoal, professora Tamara. E na audioaula de hoje nós vamos fazer aqui um resumo sobre a pré-história. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que ter em mente sobre esse período dito pré-história é que ele é uma convenção, tá? Na verdade, o termo pré-história ele foi criado em 1851 e tinha por objetivo designar um período da vida da espécie humana que é anterior à escrita, ou seja, é um período de civilizações, vamos dizer assim, mais primitivas, tá? Mas não deixa de ser também história. Na verdade, se criou o termo para poder fazer um estudo mais diferenciado, né? Daquele período mais primitivo para o período de civilizações tão grandiosas como são as civilizações do Egito, as civilizações da Mesopotâmia, tá? Então a história ela passa a ser estudada a partir do momento que surgem os primeiros documentos escritos, tá? Essa ideia de divisão ela é muito criticada, porque nós sabemos que esses povos ditos primitivos eles também são povos que têm a sua história. Então, muitas vezes, essa divisão pode trazer um certo preconceito, ou seja, uma ideia pré-estabelecida sobre determinada coisa, né? Que não é bem assim. Então, a gente pode excluir esse estudo, o que, na verdade, não corresponde com aquilo que realmente deveria ser, porque tem que ser estudado, é um período importante, tá? Nós sabemos bastante sobre esse período graças à pintura rupestre, que são aqueles desenhos que foram deixados nas cavernas, nas rochas, aonde o historiador ele pode ter todo uma ideia, vamos dizer assim, né? Toda uma ideia do que foi aquela vida, porque eles retratavam o cotidiano deles, o dia a dia, nessas pinturas. Os animais que eles tinham contato, os artefatos que eles faziam, enfim, todo o cotidiano deles eles retratavam através dessas pinturas. Então, muito da cultura material tem a ver com essas pinturas rupestres. Outra questão são os vestígios deixados pelos utensílios, as ferramentas, né? As próprias ossadas, tudo isso faz com que nós tenhamos uma cultura material bem grande para poder saber bastante coisa sobre esse período e tentar recriar de alguma forma como é que era aquele tipo de vida desses primeiros homens, vamos dizer assim, tá? Hoje em dia, a gente tenta trabalhar com esse período e temos muitas vezes que utilizar esse nome pré-história, mas a maioria dos historiadores prefere trabalhar como sendo um período de pré-letrados, ou então povos ágrafos, ou seja, que não tinham grafia, tá? Que não tinham a escrita, não sabiam escrever. Que é o mais sensato do que daqui a pouco dizer que é um período pré-histórico que não é uma história, na verdade. E a gente sabe que sim, que é assim. Nós podemos colocar que esse período ele inicia com os primeiros hominídeos. Os hominídeos é uma família dos primatas, tá? O Australopithecus, que nós vamos ter aí aqueles homens, vamos dizer assim, mais próximos ao macaco,
ao nosso parente, né, ao nosso ancestral, porque eles ainda não eram eretos, não tinham ainda adquirido essa bipedia, colocavam as mãos sobre o solo, então eles não tinham muita flexibilidade com as mãos para poder criar, para poder desenvolver determinadas técnicas, porque dependiam das mãos para poder se locomover, tá? E gradativamente esse hominídeo, esse homem primitivo, ele vai fazendo a sua evolução. Nós temos uma divisão nesse período dito pré-histórico, aonde nós temos um primeiro momento, que nós denominamos de Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, como vocês quiserem. A data precisa fica difícil de eu falar para vocês, porque vai variar de fonte para fonte. Aqui eu coloquei um informativo para vocês de aproximadamente 2,7 milhões de anos, que se estende até 10 milhões antes de Cristo. Mas isso é uma data variável, porque vai depender de fonte para fonte. Então não vamos nos deter muito nessas datas de início, porque não se tem bem certeza do início. O que nós temos que gravar desse período para o nosso estudo? Primeira coisa que nós devemos gravar é que nesse momento nós já temos o desenvolvimento de determinados instrumentos, porque o homem ele começa a ficar ereto, então nós já abandonamos essa questão dos ancestrais, né? O homem já começa a ficar ereto, já começa a liberar as mãos, então esses instrumentos eles são aprimorados, são feitos, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, sofisticada, entre aspas, né? Então são instrumentos que ele começa a fazer feitos de osso, de madeira lascada, de pedra. E na realidade, nós podemos colocar nesse período a descoberta do fogo, aonde vai dar o que de vantagem? O homem ele começa a poder cozinhar os alimentos, ele começa a poder se desenvolver socialmente, naquele fogo de chão que eu falei para vocês, né, naquele encontro, vai se aquecer. Então o fogo, com muitas utilidades, vai poder se proteger de animais também. E são sociedades, vamos dizer assim, não chega a ser uma sociedade, mas eles na verdade viviam da caça, da pesca e da coleta. São caçadores-coletores, esse grupo, tá? E eram nômades, então eles se deslocavam para vários locais dependendo de questões naturais, porque ele não domesticou ainda a natureza, ele não domesticou ainda os animais, então ele tinha que ter esse deslocamento porque ele dependia desses ciclos naturais e tinha que ir atrás do seu alimento, aonde tinha alimento, aonde tinha um local que não fosse tão frio, que não fosse tão quente, então por isso a necessidade de se deslocar, porque não tinha o domínio necessário. O paleolítico, essa palavra, ela vem do grego e significa pedra antiga, tá? Então, por isso que às vezes a gente denomina de período da pedra, né? Idade da pedra. Um fato importante que a gente tem que citar é o fim da última glaciação, ou seja, essas questões naturais que tornou possível a sedentarização. Então, aquele homem que antes era nômade, com essas mudanças climáticas, ele tem essa sedentarização favorecida,
por conta de uma queda drástica da temperatura, da era do gelo, ele começa com essas mudanças a se sedentarizar, ficar fixo em um só local. Ele começa a desenvolver métodos para poder domesticar os animais e domesticar também as plantas e a cultivar essas plantas também, tá? Então, nesse período de transição do Paleolítico para o Neolítico, nós temos uma revolução que nós chamamos de revolução agrícola, tá? Porque o homem ele passa então a dominar essa natureza, ter domínio da agricultura, domesticação de animais. Então ele tem esse desenvolvimento. Então nós chamamos esse período de revolução neolítica, neolítico ou idade da pedra polida também. Aí tanto faz a nomenclatura que a gente vai utilizar, tá? A condição para transição de caçador-coletor para agricultor-pecuarista, ela se deu por conta dessa domesticação dos animais e das plantas, tá? Por esse controle, vamos dizer assim, da natureza. Caso contrário, essa transição, né, a questão da sedentarização, isso não teria acontecido, tá? E eles vão se fixar em locais que não são qualquer local, né? Qualquer locais, são áreas férteis, áreas que ficam, sobretudo, à margem de rios e rios importantes, rios férteis, porque lá o solo é propício para que eles possam trabalhar tanto com a agricultura quanto também com a pecuária. A partir do momento que eles se desenvolvem, eles conseguem aprimorar os utensílios. Por exemplo, o arco e flecha, a própria utilização do fogo, eles começam a aprimorar, dar outras serventias para o fogo. E esses artefatos, eles ficam mais sofisticados no momento em que eles vão utilizar uma pedra polida. Tá? E quando nós identificamos como período de idade dos metais, ainda é este período, porém eles continuam a se aprimorar e começam a utilizar técnicas diferenciadas, técnicas de fundição do cobre, do ferro, do bronze, tá? Sobretudo em diversas áreas do Oriente, por isso que depois a gente vai estudar as civilizações do Oriente. E a metalurgia é uma profissão que surge ali naquele momento, tá? Então a metalurgia, o artesanato, várias profissões vão surgindo nesse momento. Nesse momento também nós temos as primeiras organizações sociais, eles se reúnem em núcleos sociais, onde nós temos criações de várias questões, sobretudo a criação do Estado, tá? O Estado nada mais é, gente, do que uma autoridade, eles vão ter um chefe, claro, né? Uma autoridade própria, que vai definir regras de convivência com aquelas pessoas que são submetidas a essa autoridade. Então ali vão surgir grandes civilizações que vão trazer uma contribuição muito grande para a humanidade e são civilizações altamente desenvolvidas, sobretudo as civilizações mesopotâmicas e egípcias, que são civilizações, obviamente, que vão desenvolver aí grandes técnicas. E nós teremos aí o desenvolvimento da escrita, o surgimento da escrita, que é a escrita da Mesopotâmia, a escrita cuneiforme. Tá?
Então, nós temos esses avanços muito significativos nesse período que nós chamamos de pré-história, né? Mas que, como eu disse para vocês, a gente pode colocar como período de povos pré-letrados. Então, é um período muito importante, porque é aí que vai se desenvolver tudo que nós temos hoje. Como é que se desenvolveu, como é que se domesticou esses animais. E quando eu falo de domesticação, já incluo até os animais domésticos do nosso dia a dia hoje. Por exemplo, o cão foi domesticado nesse período. Então, a gente tem aí todas essas questões que são bem interessantes da gente estudar, que vão aprimorando o nosso conhecimento. Tá? Então, essas grandes civilizações, elas não surgiram do nada. Tá? Elas se desenvolveram entre esses rios, no caso Nilo, Tigre, Eufrates, exatamente por conta do solo fértil, onde eles podiam se desenvolver, ali eles podiam plantar, eles puderam expandir o conhecimento porque ali era propício. Tá? E isso se deu também não foi por acaso. Isso se deu por conta das transformações terrestres mesmo, naturais, que favoreceram essa sedentarização, favoreceram a possibilidade de eles ficarem em um determinado ponto para se proteger, para poder então se desenvolver. Então nada aconteceu por acaso, nós tivemos essas causas que foram importantes para que desse por consequência todas essas questões que eu estou levantando com vocês. Tá? Então, sobre a pré-história em si, nós precisamos saber dessas questões que são as mais importantes. Tá? Quando que começou cada desenvolvimento? Aonde que começou? Para que a gente possa ter tudo isso bem gravado em mente, tá, gente? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem que gravar, tá? Bons estudos para vocês.